Bom dia, feliz segunda, Thanks God Every Day. Na verdade, Thanks God Every Day começou com uma ideia de Thanks God is Monday, né? Segunda-feira. E aí, hoje a gente estendeu, né? Não mais obrigada a Deus, porque hoje é segunda, mas Thanks God Every Day, obrigada a Deus todos os dias, né? Bom dia. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito bacana, essa semana, na verdade, né? Essa semana nós vamos dedicar a nosso Thanks God para falar sobre intimidade. E vai ser muito lindo, né? Então nós vamos buscar mais intimidade e vai ser muito bacana. Então vamos lá na leitura da palavra, bom dia. A leitura da palavra está em Mateus 6, versos 5 e seguintes. Então vamos juntos lá. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, bom dia, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Bom dia. Muito lindo, né? Fala de intimidade, Mateus 6, e nós vamos falar sobre isso, né? Essa semana nós vamos falar e comparar duas situações diferentes. Nós vamos pensar aqui agora em intimidade e nós vamos pensar em superficialidade. E nós, né, no nosso lado mais frágil, né, de ser humano, nós podemos confundir e pensar que nós estamos tendo intimidade e na verdade nós estamos tendo superficialidade. Como isso pode acontecer? Quando nós só seguimos alguns rituais da religião. Então a gente aprendeu muito, né? A vida inteira. O Brasil é um país religioso, né? Então nós aprendemos, a maioria de nós aprendeu muito ser religioso, mas a proposta aqui não é essa. A proposta aqui é ter intimidade. E a passagem termina dizendo o quê? Que antes mesmo que a gente abra a boca, o nosso Pai já sabe o que nós estamos precisando e vamos falar. Então é isso, é comparar a intimidade com superficialidade e mergulhar nessa intimidade. Essa semana nós vamos falar sobre isso e eu vou puxar aqui, colocar aqui algumas ideias, algumas práticas, né, que podem nos levar a ter mais intimidade com Deus. Se a gente se perguntar assim, por que o ser humano é criado? Por que eu e você, nós fomos criados? Qual seria essa resposta? Por que eu fui criada? Por que Deus me criou? E em Colossenses 1,16 tem a resposta. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Então, para que eu e você fomos criados então? Nós fomos criados para Ele. Então, Deus nos criou por amor para o relacionamento com Ele. E o que acontece quando nós não vivemos isso? Na verdade, nós não vivemos a essência. Então, qual é a nossa essência? A nossa essência é ser imagem e semelhança, a nossa identidade, a nossa essência é a convivência, o relacionamento. Então, nós fomos criados para isso. E quando nós não estamos nisso, nós desconectamos da nossa essência. Então, é uma vida longe da essência. Como pode ser boa uma vida longe da essência? Então todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E quando nós fugimos disso, nós fugimos na verdade de nós mesmos, né? Nós fugimos da nossa essência. Não tem como nós sermos felizes, termos a plenitude, nós podemos ter momentos alegres. Muitas pessoas que estão longe da essência, você fala, mas eu vejo ali, principalmente no Instagram, no Facebook, né? Eu vejo as pessoas tão bem, elas não têm Deus, elas não buscam Deus, elas não têm intimidade. Então sim, nós podemos ter momentos alegres, não estando com Deus, nós podemos sim ter momentos alegres, né? Porque a alegria vem muito disso, de coisas passageiras. Mas sermos felizes e ter vida plena, só se nós estivermos conectados com a essência.
Então esse é o desafio para mim e para você nesse tempo, ser conectado, né? Nos conectar. Vou sair um pouquinho da claridade aqui, isso. Eu estou bem na beiradinha da minha varanda. Então, conectar com a essência é viver essa essência. Aí sim tá a vida plena, a vida em abundância que nós temos falado tanto aqui, né? Que o objetivo do nosso Thanks God é trazer à tona esses assuntos, trazer à tona essas questões, né? De vida plena, de vida em plenitude, né? Que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Né? Então essa é a nossa discussão sempre aqui no Thanks God. E uma coisa que vai trazer essa essência para nós é viver na intimidade com Ele. Se Ele nos criou para isso, viver fora disso significa viver fora da essência. Viver fora da essência não é possível, então, a vida em abundância. Então é isso que nós vamos, então, nesses dias conversar para corrigir, né? E muitas vezes, por que eu falei da superficialidade versus intimidade? Muitas vezes nós corremos o risco de pensar que nós temos um relacionamento, mas na verdade nós só temos algumas práticas religiosas. Nada contra práticas religiosas, nós podemos ter quantas tantas a gente queira, mas isso uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma prática religiosa não substitui um relacionamento de intimidade. E o que nós vamos buscar aqui é justamente descobrir pontos, formas, estratégias para viver nessa intimidade, que é aí que está a vida em abundância, né? Então esse é o nosso desafio para essa semana. É interessante que, como nós somos criados por isso, para Ele, para isso, isso deveria ser uma coisa natural para nós. Então, naturalmente, se eu fecho os olhos, eu deveria encontrar Deus. Se eu penso em Deus, eu deveria encontrar Deus. Se eu busco a Deus de qualquer forma, mesmo no dia a dia, na correria, eu deveria encontrar Deus. E por que isso não acontece de maneira tão natural, sendo que nós somos criados para isso? Então deveria ser muito natural e tranquilo. Por que isso não acontece? Bom dia, seja bem-vinda. Isso não acontece porque nós estamos envolvidos na turbulência do dia a dia. É por isso que não é tão natural. Deveria ser super natural. Deveria ser só isso mesmo. Fechei o olho e conectei a Deus, naturalmente. E muitas vezes a gente teve casos, por exemplo, tem uma história que eu lembro que aconteceu comigo. Eu estava num tempo tão turbulento, passando por tantos desafios. E às vezes eu terminava minha oração, meu momento ali com Deus, mas meu coração não conseguia acalmar, minha mente não parava de pensar. Eu estava tão assim angustiada, eu estava tão sofrida, em desafios tão grandes, que eu passava pelo momento de oração e não sentia nenhuma paz no final. Teve uma vez que eu voltei e eu estava trabalhando, eu saí do serviço na correria e estava no trabalho já. Quando eu senti aquela angústia, eu falei, mas eu não aceito isso, né? Aí o que eu fiz? Eu fui pro banheiro do trabalho e eu falei, Deus, enquanto eu não te encontrar, enquanto eu não te sentir, enquanto não passar tudo isso que eu tô sentindo, eu não vou sair desse banheiro, né? Eu fui no banheiro só pra isso. E ali eu fiz uma oração com tanta verdade que eu me conectei assim, rapidão, né? Então, todas as vezes que nós encontramos com o Pai, com Deus, com Jesus, automaticamente nós deveríamos sair de lá livres, leves, tranquilos, amorosos e resolvidos, né? Só que eu e você, nós temos dificuldade com essa conexão. Por quê? Porque o barulho das nossas questões, o barulho da nossa mente, o barulho do nosso coração, os nossos problemas, a nossa angústia e a nossa correria, que tudo que a gente faz hoje em dia é correr, né? Para dar conta de tudo. Então tudo isso dificulta. Então, por isso, vamos trazer outras duas palavras aqui. Não pode ser assim, ocasional. Tem que ser intencional. E o que quer dizer isso? Eu tenho que me preparar, eu tenho que me dispor, eu tenho que me organizar para ter o meu tempo de intimidade com Deus. Mateus 6, que nós estamos lendo vamos ler essa semana, né? Fala, entra no seu quarto e fecha a porta. E ali no secreto, você se relaciona com Deus. É no secreto, né? Então aí, se é só uma metáfora, se não for o quarto, pode ser até no banheiro, como eu acabei de contar, pode ser qualquer lugar. Na verdade, é aqui dentro do coração, né? Então vá para um lugar tranquilo, fecha a porta, ou seja, tira os barulhos todos. E ali em secreto, Deus vai te encontrar no secreto, né? Então essa que é a fórmula que vai funcionar. Então, para isso nós precisamos ser intencionais, porque naturalmente nós estamos barulhentos demais.
Nós estamos barulhentos demais, nós estamos na angústia demais. E hoje, né, vivendo esse tempo de pandemia, são tantos barulhos, são tantas conversas, são tantos medos, né? É tão comum as pessoas falarem que tá ruim, vai piorar. É tão comum as pessoas falarem que, por exemplo, agora nós estamos aproximando de novo aqui, período eleitoral, né? Aí fala, se fulano entrar vai acontecer tal coisa, se fulano entrar vai acontecer... Então são tantos barulhos, são tantos medos, né? E a pandemia, tá vindo agora uma terceira onda, que agora essa aqui agora tá pegando criança, que essa aqui agora vai pegar os jovens. É tanto barulho que nós encontramos no dia a dia que fica mais difícil ainda sermos naturalmente íntimos do Senhor. Nós precisamos então ser intencionais nisso, nós precisamos buscar intencionalmente esse encontro e deixa eu falar com vocês, tem que ser diário. Todos os dias a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É diário esse encontro, né? Nós precisamos desse encontro, dessa energia, desse combustível diariamente. Então, como que nós podemos fazer isso? Separando um tempo específico para ele, um tempo específico para essa intimidade, né? Eu já comentei aqui, mas eu quero testemunhar de novo como eu comecei, né? Hoje eu tenho, se vocês olharem nos meus stories, hoje às 4 horas da manhã eu já estava na presença do Senhor e eu não volto a dormir não, eu acordo mesmo 4h20 e eu já vou para a presença do Senhor, mas não foi sempre assim. Não foi sempre fácil e não foi sempre agradável. Na verdade, eu intencionalmente criei uma situação para ter essa intimidade diária. E eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Quando eu decidi isso, foi em 2015, eu já tinha, né, minha vida com Deus e tudo, mas eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje, né? Em 2015 eu passei por desafios tão grandes na minha vida, que foi quando a minha filha, primeira filha mais velha, né, ela se casou, ela ia se casar, mas no Peru. Né? E eu estava numa situação financeira muito delicada, muito difícil, e além de estar casando a primeira filha, ela estava casando fora do país, né? Então foi um momento de grande angústia, de grandes desafios na minha vida, 2015, e aí foi nesse tempo que eu decidi que todos os dias eu buscaria a Deus antes de qualquer coisa, antes da casa acordar, antes do povo levantar, antes do horário de eu me arrumar para o trabalho, eu me levantaria meia hora antes para encontrar com Deus, né? E era engraçado que era assim, eu saía do meu quarto, da minha cama, eu saía, porque se ficar na cama vai dormir, né? Eu saía meia hora antes mesmo assim e sentava na cama da cozinha. E adivinha o que acontecia na mesa da cozinha? Na mesa da cozinha. E adivinha o que acontecia na mesa da cozinha? Andréia dormia. Então eu deixava de dormir na cama para dormir na mesa, né? Todos os dias eu dormia em cima da Bíblia. Mas eu falei, eu não vou desistir disso, eu não vou abrir mão disso. E eu insisti nisso, até hoje é uma delícia, né? Hoje mesmo eu falei com Deus assim, ontem à noite, né? Deus, eu não quero usar despertador, então amanhã eu vou acordar antes. Aí eu coloquei para despertar 4h20, que seria hoje, né? E eu acordei 4h10, 4h08, mais ou menos, né? E aí eu levantei, eu falei, nossa, 4h08, dá pra dormir mais 10 minutos. Não dá pra dormir, eu vou levantar agora. Então eu acordei sozinha, né? Ou seja, Deus me acordou, né? E eu fui pro meu devocional. Então hoje, eu de verdade, assim, com pureza de alma, com toda a verdade do mundo, eu durmo com vontade de acordar para chegar logo a hora de eu estar junto com ele. Mas não foi sempre assim. Antes era como eu te falei, eu saía da cama, ia dormir na mesa, mas eu falava, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão, eu vou criar isso, né? E eu criei. Então começou lá em 2015 e hoje realmente é uma benção. Hoje é até estranho, né? Quando eu falo isso, eu tô contando pra vocês aqui, mas é estranho. Se a pessoa falar assim, ela acorda animada 4 horas para falar com Deus, é esquisito, né? Mas é porque você cria essa rotina, você cria essa situação. Então seja intencional, queira isso, crie um momento que seja só você e Deus. Eu particularmente acho que o melhor horário é na madrugada, porque na madrugada tá todo mundo dormindo mesmo, né? Naquele momento tá só você e Deus, eu acho que é bem mais fácil, melhor, mais gostoso. Outra coisa, ver o dia amanhecer não tem preço. Hoje tá demorando um pouco mais, estamos chegando aí no inverno, né? Tá demorando um pouco mais do dia amanhecer. Mas tem hora que, na época do verão, assim, né, do final do ano, o dia começa bem cedinho, né? Mas de qualquer forma é uma delícia ver o dia clareando. E quando o dia clareia, na verdade, eu já fiz a minha conexão. Eu já estou ali extremamente animada, né? Só quem vive realmente que sabe o tanto que é gostoso, né? Como você colocou, é muito gostoso isso. Mas para começar tem que ser intencional.
Para começar, você tem que criar uma expectativa para isso, né? E é difícil no início, sim, porque seu corpo está acostumado. E uma coisa que eu te digo é o seguinte: se você já tem intimidade com Deus, ou se você não tem nenhuma intimidade com Deus, não tem nenhum problema. Na verdade, todos nós somos chamados, todos nós somos chamados para ir para um outro nível de intimidade. É isso que eu queria dizer com você hoje. Ontem eu ouvi uma live, uma gravação do IGTV. Não sei se você segue o pastor Reinhard, né? Eu até vou colocar depois ele aqui no meu stories, para quem quiser seguir, ele é uma bênção. Ele tem um nível de intimidade tão absurdo que você se sente uma criança perto dele. Então ele falava assim, ele fala com Deus assim como ele fala com a esposa dele, né? Então assim, é muito louco o como ele passa assim, a essa intimidade tão forte. E eu que já tenho uma certa intimidade com Deus, eu olho pro pastor Reinhard falando e eu falo, meu Deus, eu nem conheço a Deus ainda, né? É um nível muito alto, né? Então Deus chama eu e você, tá nos chamando nesse tempo para um nível diferente de intimidade. Não importa qual o nível que você já tem de intimidade, o chamado é para outro nível de intimidade. E aí eu quero saber de você está pronto para ir para águas mais profundas? Então se você não entrou na água ainda, se você não tem nenhuma intimidade com Deus, você vai entrar agora na água. Mas se você já está na água e está no raso, Ele te chama para profundidade. E se você já está no meio do mar, Ele te chama lá para baixo, onde tem que usar equipamento de segurança para descer tão forte. Então é outro nível de intimidade, não importa o nível que você esteja. E é sobre isso que nós vamos falar. Então abra muito seu coração essa semana, porque Deus está convidando e nós vamos entrar em outro nível. E nós temos que ter essa confiança de que Ele nos quer. Ele quer esse relacionamento, Ele quer essa intimidade. É intimidade do nível de Deus falar naturalmente com você. Fala, André, como naturalmente? Deus é sobrenatural. Não, Deus só é sobrenatural do ponto de vista meu e seu. Nós aqui do lado natural, a gente olha para Ele e fala, Deus é sobrenatural. Mas Ele age naturalmente. Para Deus não é sobrenatural. Deus é naturalmente tudo que Ele é. E Ele quer puxar a gente para essa experiência. Então Ele vai falar conosco, Ele quer nos levar, Ele quer nos orientar, Ele quer fazer um negócio diferente conosco em nível de intimidade. Então prepare o seu coração, crie expectativa no Senhor nesses dias, que essa é a semana de viver a intimidade com Deus no nível que nós nunca vivemos. Que nível é esse, Andréia? Um nível acima daquele que nós já estamos vivendo. Eu estou vivendo você vive o seu nível e nós vamos para um nível acima, né? Nós vamos avançar de nível nessa intimidade. E Deus quer isso. Deus quer falar comigo e com você. Deus quer nos orientar diretamente. Ele não quer que a gente fique perdido por aí. Ele não quer que a gente fique afastado. Ele quer nos orientar, nos guiar, nos direcionar neste tempo especificamente. E é isso que nós vamos viver essa semana, falando de intimidade. Deus abençoe você. Feliz semana, feliz segunda. Muito bom começar o dia aqui juntinhos com você, falando de coisas que realmente importa, que são as coisas do alto. É isso aí, Lília. Vamos viver algo novo. Novidade de vida. É isso que Deus chama eu e você para viver nesse tempo, falando de intimidade. Obrigada pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser, no Thanks God Every Day de terça-feira.